Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos de Sá e nesse vídeo eu quero compartilhar com você um pouco sobre a minha vida com a escrita, resumidamente. Alguns fatos da infância até o momento de publicar e eu queria compartilhar com vocês. De antemão já quero parabenizar todos os escritores e escritoras brasileiros. Parabéns por esse dia, parabéns por essa conquista, porque cada um sabe, né, como não é fácil ser um escritor e muitas vezes ser um escritor brasileiro. Mas quando a gente é chamado, quando a gente sente uma vocação para esse ofício, a gente não encara isso como uma dificuldade, e sim como um desafio e um prazer. No início de conversa, preciso dizer que eu não fui uma criança que foi incentivada à leitura. Eu sempre fui de uma família pobre, financeiramente falando, e meus pais não tinham dinheiro para comprar livros, nunca me levaram em biblioteca, teatro, nada de cultura, nada que me levasse para esse lado cultural e de literatura. Na escola, eu detestava literatura, mas hoje eu sei que não é por causa da literatura em si, mas da forma que ela foi me apresentada. Então eu tinha assim um trauma de aula de literatura, eu não gostava, eu não entendia nada, eu praticamente bloqueava. E naquela época, quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, eu comecei sendo fã da Turma da Mônica e com muita dificuldade meus pais compravam, de vez em quando, os gibis. Eu tinha uma coleção, né? Consegui montar uma coleção, uma caixa de gibis, e eu acho que esse foi o meu primeiro contato com a leitura. Foi a Turma da Mônica, do Maurício de Souza. Inclusive eu escrevia cartas, né, para eles, eu colocava lá no correio que tinha perto da minha casa, e eu recebia as cartas de volta, né, da Mônica, do Cebolinha, e eu lembro que eu ficava muito feliz, e isso me incentivava a ler mais ainda, né, porque eu achava que realmente os personagens estavam me respondendo. Quando passou essa fase da Turma da Mônica, assim, mais ou menos na adolescência, eu lembro que o único livro que eu lia era a Bíblia, até por questões religiosas da época que eu estava inserido, e eu acho que eu cheguei a ler a Bíblia inteira. Ela é um livro, né? Então, eu acho que foi o único livro que eu li, mas também por causa dessas influências religiosas, dessas questões religiosas que eu tinha. Não por pegar o livro e dizer, eu vou ler um livro, né? Então, na adolescência eu não lia nada mais além da Bíblia. Então, quando eu tinha 18 anos, eu comecei a trabalhar como cobrador de ônibus. Naquele tempo não tinha muito essa coisa de internet, assim, não era todo mundo que tinha mídias sociais, estava começando, e daí eu não estava muito na vibe do celular, então eu comecei a ler livros para passar a minha ociosidade. E eu comecei lendo livros de autoajuda e livros espirituais, de temas espirituais. E eu sempre lia nesse segmento, né? Eu nunca li livros de outros gêneros, tipo romance, poesia, sempre era nesse sentido. Eu até achava que se algum dia eu fosse escrever um livro, eu ia escrever um livro de autoajuda ou um livro espiritual. Essas agendas, diários, cadernos que eu estou segurando aqui é para mostrar para vocês que eu escrevo desde a minha infância. Tem caderno aqui de 1999, 2001, 2002, muitos cadernos, né, que eu escrevia muitas coisas. Os primeiros cadernos, claro, sempre tem aqui muito aquela coisa infantil, né, de escrever bobagem, tipo, hoje eu acordei muito mal, minha mãe não me deixou sair, hoje foi um dia muito feliz, fulano é meu melhor amigo, tipo essas coisas, né? E isso aqui são alguns dos cadernos que eu sempre escrevi. E eles são, assim, praticamente todos preenchidos, sabe? Muita coisa. Cheguei a escrever um livro completo que se chamaria A Cura Mais Profunda, onde eu falo muito sobre essa coisa da busca humana, né? Por preencher sua alma. E esse livro ficou guardado por todo esse tempo, eu nunca mostrei a ninguém e acredito que eu nunca vou publicar. Por quê? Em 2016 eu passei uma fase muito difícil, porque eu fui diagnosticado com um transtorno de ansiedade generalizado e depressão, e passei muitos meses de cama, sem conseguir fazer praticamente nada. Não conseguia estar em lugar fechado, não conseguia pegar um ônibus, enfim, foi muito complexo falar disso. Mas por que eu sempre associo a minha literatura a isso? Porque eu acho que esse mal que aconteceu comigo foi o que me conduziu para o que eu faço hoje. Na verdade, eu não julgo ser mal, né? Porque me trouxe grandes benefícios. Eu entrei para o teatro na época, por orientação médica, né? O médico, o psiquiatra, disse que eu tinha que fazer alguma atividade, ou música, ou dança, e eu fui para o teatro, né? Porque o teatro trabalha muito questão do corpo, da respiração, e eu fui para me salvar no teatro através desses exercícios e das práticas, né? Eu precisava levantar da cama. E daí eu costumo dizer assim que o teatro me salvou naquele momento, e muitas pessoas que eu encontrei lá me ajudaram muito.
E em uma dessas etapas do teatro, eu encontrei a dramaturgia, que é a construção de textos teatrais. E na dramaturgia, eu aprendi bastante coisa sobre montar personagens, sobre, enfim, como escrever uma peça de teatro. E a participar da escrita de algumas peças de teatro, como As Sete Faces da Enganação, 45 centavos a peça, que foi dirigida por diretores incríveis como Pedro Gonçalves, Murilo Ramos. E para mim foi uma experiência incrível, que eu acredito que foi isso que me impulsionou de vez a desejar publicar, porque na verdade escrever eu já escrevia, como eu mostrei nos cadernos, mas eu queria publicar de uma forma mais profissional ou profissional que pudesse alcançar as pessoas. As peças que eu construí, das Sete Faces da Enganação, eu trouxe uma história real e coloquei numa personagem de uma maneira engraçada, né, que é do gênero da farsa, onde uma vovó estava perdida na feira, ela queria o remédio dela para dormir, porque ela estava muito cansada, o neto não tendo o comprimido dela na hora, dá a pastilha de hortelã para ela engole aquela pastilha achando que é o comprimido e ela acaba dormindo, né? E isso acabou trazendo uma reflexão sobre as coisas que a gente traz na nossa mente, né? De como muitas vezes nós somos enganados, iludidos pelo que a nossa mente diz, sabe? E era muito divertido, as pessoas riam, as pessoas achavam engraçado, né, a peça. Mas é interessante, eu fiquei assim, muito tocado como a dramaturgia, ela podia tocar as pessoas, pode tocar as pessoas de várias formas, né? De forma engraçada, de forma lúdica, de um drama, sabe? Ela pode tocar assim em um lugar que a gente não vê. Essa 45 centavos, a peça, que era o título, eu lembro que eu construí uma cena de uma vizinha que tinha perdido uma filha, e também tinha uma cena onde uma mulher, ela comparava a vida dela com uma tesoura, né? E era uma peça muito pesada, muito sofrida. E eu lembro que as interpretações, né, ficaram perfeitas, sabe? As atrizes trouxeram vida àquelas falas, àquelas personagens, e dali eu comecei a perceber como é poderoso, sabe? Essa coisa da escrita, da ficção, né? E eu acho que foi isso que fez com que eu decidisse escrever romance. Só que eu não discorri muito pro lado da dramaturgia, né? Eu fui pro lado da literatura mesmo, dos livros, de ser escritor de livros de romance, que é esse gênero ficcional que eu escrevo hoje e que eu tenho muito prazer, porque eu consigo trazer muita coisa de mim, das minhas histórias, das minhas vivências e de outras pessoas, de uma forma onde eu posso brincar, né, entre aspas, eu posso construir, montar, me dar toda essa liberdade e toca as pessoas de uma forma que talvez se fossem diretas não tocassem. De 2018 eu escrevi o meu primeiro livro, que foi publicado, que foi o Reciclável, Acomode-se ou Recicle-se, que é a história do João Victor, que foi trabalhar na escola que ele estudava na infância, e esse encontro com o passado traz a ele sentimentos, atitudes que nunca foram repensadas, né? Então por isso que esse livro ele fala sobre essa reciclagem, tanto a reciclagem ambiental como a reciclagem que a gente precisa fazer com a gente mesmo. Quando eu escrevi esse livro, eu não tinha muito noção do mercado editorial, e daí eu fui escrevendo aquilo que eu pensava, aquilo que eu fui sentindo, né? Ele está agora em fase de revisão, porque ele foi um dos contemplados no edital das artes da cidade de Fortaleza, vai ser publicado nesse ano de 2020, a versão física dele, e ele é um livro muito importante para mim. Primeiro porque foi meu primeiro livro que eu mostrei às pessoas, segundo porque foi o texto que eu pude trabalhar as minhas correções, que eu ainda estou trabalhando as minhas correções nele, que eu posso rever muitas coisas. Então, assim, foi meu primeiro livro e é um livro muito importante para mim. Daí, nos meados de 2019, eu estava planejando um livro, que o tema principal seria autoaceitação, seria um romance, mas aí eu vi uma matéria na TV que falava sobre a questão do transtorno de ansiedade estar em primeiro lugar no Brasil, né, no ranking mundial. E isso me tocou muito porque, como uma pessoa que sabe o que era o transtorno de ansiedade na própria pele, eu senti uma necessidade muito forte de falar sobre isso, principalmente com os jovens, as pessoas mais jovens, né? Sobre toda a questão que envolve os distúrbios mentais, o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam, como uma pessoa que tem um distúrbio psicológico, como ela se sente. Eu precisava trazer tudo isso, apesar de não ser um livro didático, mas é um livro que traz uma personagem que passa por esse problema. É um livro que tem ações, que tem uma história,
mas que foi inserido nele como tema principal o transtorno de ansiedade. Então daí nasceu o Baú de Shiloh, que é o meu primeiro livro, que está disponível aí na Amazon. Depois vieram as crônicas, né, que é um gênero literário curto, né, é um texto narrativo curto, que trata sobre questões cotidianas, que traz uma reflexão, às vezes é engraçado, que é mais curtinho, né. Também eu tenho minhas crônicas publicadas na Amazon hoje, e todos os meus livros, todos os meus escritos que eu faço, seja crônica, conto, romance, eu sempre faço falando sobre o cotidiano. Eu gosto muito de falar sobre o cotidiano das pessoas e principalmente eu gosto de falar de pessoas comuns. Eu não gosto de personagens assim que fogem muito da nossa realidade. Eu gosto de personagens que são comuns, que têm seus sofrimentos, que passam por questões de desigualdades sociais, pessoas que se aproximam muito com a realidade. Aí o meu livro mais recente é o Rotulândia, que é um livro infanto-juvenil, para conversar com esse público assim de 10, 15 anos, né? Sobre as questões sociais que nós estamos enfrentando atualmente, como racismo, preconceitos. Então, de uma forma lúdica, né? Os personagens são embalagens que entram numa cidade dos rótulos, onde todo mundo é um produto, tal, e ele tem que descobrir o que é que ele quer ser. Então, assim, foi um livro muito divertido de escrever, também muito forte, né? Apesar da linguagem ser leve, de alcançar esse público com essa faixa etária, mas assim, é uma coisa que eu não pretendia fazer, mas acabou acontecendo e é isso. Bom, eu quero finalizar agradecendo a todos vocês que já leram algum texto meu, algum livro, ou que ainda vão baixar, vão ficar com interesse de ler. Muito obrigado por todo o apoio aos meus leitores, principalmente, as pessoas que vêm me acompanhando, que vêm me dando força nesse trabalho. Muito obrigado por cada feedback. Eu acho que é o prêmio mais importante que eu recebo nesses 2 anos e meio que eu venho publicando. São os feedbacks, né, muito fortes. Eu já recebi feedback de leitora dizendo que não gostava de ler e passou a gostar de ler através dos meus livros. Pessoas que disseram que um livro mudou sua visão de vida, sua expectativa de vida. Isso pra mim é muito poderoso, é muito importante. E eu acho que é justamente por... Eu acho não, eu tenho certeza que eu escrevo justamente por isso. E é isso que me motiva a escrever mais e mais. Esse é o maior prêmio que eu posso ter através dos meus escritos, de todos os cadernos que eu escrevi, tudo que eu aprendi, que eu passei. Eu acredito que nenhuma experiência é em vão, né? Tudo isso vai se transformar em romance, em ficção, em crônica, que eu acredito que vai sim tocar muitas pessoas. Muito obrigado. Abraço.